Fala moçada, tudo bem? Olha só, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que faz para produzir um diagrama como esse aqui, ó. Esse diagrama aí é o chamado Calendar Plot. Como assim Calendar Plot? Se a gente traduzir aí do inglês para o português, Calendar Plot significa plot calendário. Mas como assim um plot calendário? É um plot, ou um diagrama, que simula um calendário. Então, com isso, você consegue sintetizar séries temporais de uma forma assim muito eficiente. Porque esse diagrama permite você mostrar os valores para os dias da semana, para os meses e para os anos. Então, vejam só como você consegue sintetizar essas informações em apenas um diagrama chamado de Calendar Plot. Então, beleza, já que vocês agora têm noção, vocês sabem o que é o Calendar Plot, agora vocês vão aprender a fazer um Calendar Plot como esse aqui nesse vídeo. Então, se você quer aprender a fazer um diagrama como esse, fica aqui, ó, neste vídeo até o fim, que eu vou te mostrar passo a passo como é que faz esse diagrama aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, a princípio você tem que estar com o RStudio em mãos, como eu estou aqui com o RStudio, e daí você vai ter que carregar os dados, e aí você vai conseguir, então, fazer o seu diagrama ou Calendar Plot. Então vamos lá, vamos carregar aqui os nossos dados. Então, para ler os nossos dados, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os dados que eu vou carregar para fazer esse plot aí, beleza? Então eu vou mostrar aqui na pasta os dados. Então aqui na pasta, vejam só que tem uns dados aqui chamados de economia.rdata. Então esse rdata é o formato do R. Então quando você quer salvar os seus dados, digamos que você está aí com o R, né, com alguns dados, produziu alguns dados, e você quer salvar esses dados, você pode salvar em formato de texto, formato de Excel, diversos formatos. Inclusive, você pode salvar no formato padrão do R, que é o formato RData. Então, aqui eu já salvei esses meus dados no formato RData, então eu vou carregar esses dados. Então, esses dados estão aqui nessa pasta, tá? Então, deixa eu só copiar aqui o caminho para a gente carregar esses dados lá no R. Tranquilo? Então, vamos lá então. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou utilizar bastante aquele diretório lá, eu vou colocar aqui o diretório, ou seja, eu vou atribuir o meu diretório a uma variável. E qual o nome da variável que eu vou dar? Eu vou chamar ela de dir, que é para representar o meu diretório. Então, eu vou colocar aqui dir e aí vou atribuir. Só que esse diretório, né, o caminho para esse arquivo, ele tem que ficar entre aspas. Então, eu coloquei aqui as aspas e aí coloquei aqui o caminho para o meu diretório. Tudo bem, então tá aqui o meu diretório aqui na pasta. Tranquilo até aí? Tranquilo. Agora, para a gente fazer esse Calendar Plot ou plotar esses dados aí, a gente vai precisar de uma função. A gente vai precisar de uma função também. E vou mostrar para vocês de onde é que eu busquei essa função. Mas primeiro, né, eu disse que eu ia carregar os dados, então vou carregar os dados. Vejam só, aqueles dados lá que estão no formato rdata ou rdata, eles devem ser carregados com uma função chamada load. Então deixa eu colocar aqui, ó, load. Então essa função load, se a gente traduzir aí, ó, do inglês para o português, significa carregar. Então eu vou carregar os meus dados. E aí os meus dados estão aqui nesta pasta chamada dir. Então os meus dados estão aqui. Tudo bem, mas só que aqui dentro do load eu tenho que colocar o diretório completo. Vejam só, mas eu já tenho o dir, eu só tenho o dir e eu também tenho o nome do arquivo. O nome do arquivo chama-se economics.rdata. Deixa eu só conferir se é esse mesmo nome do arquivo. Na realidade é economia.rdata. Então esse é o arquivo que nós vamos ler. Vamos ler esse arquivo aqui ou carregar este arquivo, economia.rdata. Então tudo bem. Agora veja só, aqui eu tenho que colocar o diretório completo, tranquilo. Aí eu tenho um arquivo chamado, veja só, economia.rdata. Então esse é o nome do meu arquivo. Agora vejam só que eu coloquei dessa forma para ensinar um negócio aqui para vocês. Olha só o que eu vou te ensinar. Vejam, aqui nós temos uma variável com o nome dir, eu acabei de colocar ela na memória, e essa variável ela tem um caminho, né? É uma sequência de caracteres que representa o caminho ou a pasta do meu arquivo. Só que para eu carregar aqui, eu tenho que ter o caminho completo. Então vejam, aqui eu tenho uma sequência de caractere e aqui eu tenho outra sequência de caractere. Eu tenho que juntar essas duas sequências de caractere para produzir o caminho completo do meu arquivo. Então eu tenho que fazer isso. Agora, como será que eu vou fazer isso? Para pensar qual função eu vou utilizar para juntar essas duas informações. Então eu vou usar uma função chamada paste zero, paste zero. Então deixa eu copiar aqui, ó, paste zero, até tem aqui, ó, paste zero. O que é paste? Paste é o verbo colar, né? Então eu vou colar essas duas informações. Só que é um paste zero, que quer dizer que quando eu colar essas informações, eu não vou separar elas por caracteres. Por exemplo,
A função paste, sem ser a zero, quando você usa essa função, ela cola, porém ela separa os caracteres por espaço. E eu não quero separar por espaço. Eu quero que ele fique coladinho assim, sem nenhuma separação. Então eu uso a paste zero. Então vou colocar aqui de novo, paste zero. Como é que funciona essa função paste zero? Você coloca a primeira sequência de caractere, vírgula, a segunda sequência de caractere. E quando você executa dessa forma a função, ela vai juntar as duas sequências de caractere. E é o que eu quero fazer. Eu quero juntar essas duas sequências de caracteres. Então vamos colocar. Qual é a primeira sequência? A primeira sequência está armazenada em uma variável chamada dir. Então tudo bem. Eu venho aqui e coloco o nome da minha variável dir. Já a segunda sequência de caractere é essa aqui, ó, economia.ardata. Então eu vou copiar aqui, ó, e colar, na realidade eu vou recortar e colar aqui. Então quando eu executar agora este comando, ele vai me apresentar essas duas sequências de caracteres coladas, ou seja, juntas. Vamos executar aqui e você vai ver o resultado aqui comigo. Então, eu executei e vejam que aqui nós temos realmente, como eu te falei, temos as sequências de caractere juntas aqui, como vocês podem ver. Tranquilo, então? Então é assim que a gente faz essa união de caracteres. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta sequência de comandos, que essa sequência de comandos vai me dar o caminho completo para o meu arquivo economia.ardata, e vou recortar aqui, ó, e colocar dentro do load. Ok, tranquilo? É assim que eu faço. Agora, deixa eu só diminuir o espaço aqui para ficar organizado. Porque em programação, porque na linguagem R, organização é o poder. Anote o que eu estou dizendo. Você tem que ficar organizado, porque organização é o poder. Porque se você não é organizado, depois, quando você for verificar o seu código, nem você vai entender. Por isso que tem que deixar as coisas organizadas e, de preferência, comentadas. Tudo comentado. Tranquilo? Então, tudo bem. Tá aqui. O que é que eu faço agora? Agora eu só preciso executar esta sequência de comandos aqui, né? Esses comandos. Então, vou executar. Executei. Vejam que ao executar, olha só, ao executar, apareceu aqui os dados. Vejam, os dados agora estão na memória do meu computador. Uau, agora eu posso usar esses dados. Exatamente. Só que eu vou clicar aqui, ó, e abrir e mostrar para vocês os dados, o que é que tem dentro desses dados. Então, como é que eu mostro? Uma das formas de mostrar é clicando aqui. Então, se eu clico aqui, vocês veem os dados. Vejam que tem uma coluna com o nome data, referente à data. E a outra coluna é o nome dólar. Então, essa aqui é o valor do dólar. E na outra nós temos o índice Bovespa. Então, temos aqui o índice Bovespa. Então, é com esses dados aqui que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Agora, outra forma de ver esses dados também, ó, é você usar aqui a função head. Então, você coloca aqui, ó, head. E aí você digita dados, que são os nomes dos meus dados, e aí ele vai e te mostra aqui a parte superior dos teus dados. Tranquilo? Então vamos lá. Agora deixa eu só fechar aqui. Aliás, é melhor vir para cá e dar continuidade. Tudo bem, já que nós temos os dados, agora nós temos que carregar a função que a gente vai utilizar para plotar esses dados. Então a gente vai ter que carregar esta função. Agora, de onde foi que eu arranjei essa função? Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde foi que eu arranjei essa função, que quando eu vi, eu disse, nossa, é muito legal, eu tenho que fazer esse gráfico e mostrar para o pessoal também. Então, aqui no GitHub, tem aqui, eu encontrei essa função, que é a Calendar Hit, que essa função ela é muito utilizada, se você dar uma googada aí, você vai ver que muitas pessoas estão utilizando. E aí, fiz o seguinte, ó, eu baixei essa função aqui do Calendar Hit, que nesse caso foi criada pelo Paul Bleacher. Então, tudo bem, então eu peguei aqui essa função. E aí, quando você pega uma função nova, olha a dica que eu vou te dar. Quando você pega uma função nova que você nunca viu, nunca conheceu, o que é que você faz? De preferência, se tiver comentada, você dá uma olhada nos comentários. Caso não tenha comentário, né? Se tiver, você já lê os comentários. E aí também você tem que fazer o quê? Olhar se tem algum exemplo. Às vezes eles colocam aqui algum exemplo. Vejam aqui, ele colocou algumas ideias aqui. Ele declarou, na realidade, na realidade ele colocou um exemplo mesmo. Ele declarou aqui uns dias. Colocou aqui uns valores aleatórios. Vejam que ele usou essa função runIf, que produz uns valores aleatórios. E aí, ó, mostra como é que usa aqui o calendar plot. Ele coloca os dias aqui e depois os velhos, ou seja, os valores. Então é assim que você usa isso aqui. E aí você dá uma olhada também aqui, quando você pega uma função nova, quais são os pacotes que estão requisitados, tá? Então você vê aqui, ó, que ele requer o pacote Lattice, requer o pacote Grid, então você tem que ter esses pacotes instalados no seu computador, né, previamente, antes de usar isso aqui. E aí outra coisa que você tem que olhar também, que é muito importante para você entender a função, são os argumentos, né? Você vê, ó, aqui no primeiro argumento aqui,
são as datas, então tem aqui dates, depois tem os valores, colors e tudo mais, título e tal. Tranquilo, foi o que eu fiz. Eu peguei essa função e aí eu dei uma melhorada, porque não estava assim do jeito que eu gostaria que estivesse. Então eu dei uma melhorada aqui, não foi muita coisa. Mas a melhorada que eu dei ficou muito boa, muito boa. Eu dei uma melhorada aqui no início, nos argumentos dela, troquei alguns argumentos. Por exemplo, aqui ó, ele está dando o número de calls, na realidade eu fiz o seguinte, eu peguei aqui ó, eu só preciso informar as cores, e aí eu calculo o número de calls em função das cores. Então já deu uma melhorada aqui e tirou outras melhores. E aí eu vou mostrar para vocês a função que eu usei na realidade depois que eu melhorei isso aqui. A ideia é essa, né? Se você der uma olhada na função e ver que precisa melhorar, então dá uma melhorada também. E também compartilha depois. Tranquilo? Beleza. Então, ó, vou lá mostrar para vocês no RStudio a minha função. Quer dizer, a minha não, né? Essa função só que adaptada. Vamos lá. Então aqui no RStudio, ó, eu peguei aqui o Calendar Plot. Então veja que ela foi criada pelo Paul Beecher. E aí eu peguei, dei uma adaptada e coloquei aqui, ó, adaptada por Marcel Santos. Beleza, tudo bem. E aqui ela diz, ó, que você vai precisar do Lattice, vai precisar do cron e vai precisar do grid. Então você tem que ter esses pacotes instalados aí no seu computador. Vejam só, são esses 3 pacotes aqui. Beleza? Então, essa é a função. A gente já sabe como é que usa. Por quê? Porque a gente viu o exemplo do cara lá. E a gente viu também os argumentos. Então, quando você vê esses argumentos, você tem uma ideia. Aí vejam só, aqui eu fiz algumas modificações. Por exemplo, o número das cores eu já coloquei aqui para calcular automaticamente. Já fiz outras modificações aqui, que foi o título, né? Não tinha um valor padrão para o título, já coloquei aqui um valor padrão para o título. E aí você vai modificando à medida que você achar que é necessário. Outra modificação, que essa aqui, ó, essa aqui é a grande modificação, que é o poder, é que estava em inglês, estava tudo em inglês aí. Então, quando você plotar com aquela função lá original, vai ficar o resultado em inglês. Se você quer que fique em inglês, ok, beleza. Agora, como eu queria mostrar em português, eu fiz as modificações aqui, como vocês podem ver, tá? Eu troquei aqui os dias das semanas, que estavam em inglês, e coloquei para português, assim como os meses, as abreviações dos meses. Ele estava pegando aqui de forma automática em inglês, eu coloquei de forma manual em português também. Então, vejam que essa atualização que eu fiz é super válida. E aí, como é que eu faço? Como é que você faz para ter acesso a esse Calendar Hit aqui, que eu atualizei? Como é que você faz para pegar essa atualização que eu fiz? Faz o seguinte, vai lá no meu canal do Telegram, que eu disponibilizo todos os scripts. Quer dizer, eu disponibilizo os scripts que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo algumas aulas, estou colocando algumas aulas aqui no YouTube, e isso gera scripts. Então, eu pego esses scripts e estou disponibilizando lá no meu canal do Telegram. Então, se você quer ter acesso a essa função, esse script, e mais outros scripts legais, vai lá no meu canal do Telegram. E como é que faz para acessar o meu canal do Telegram? Seguinte, tem um link aí na descrição deste vídeo. Então, clica lá que tu já vai acessar o meu canal do Telegram. Então, é isso aí. Tranquilo então, tá aqui a minha função. Beleza? Agora a pergunta é, como é que faz para usar essa função? Essa função está salva aqui no meu computador, mas eu quero carregar ela e usar essa função. Primeiro ponto, você tem que saber onde essa função está no seu computador, em qual diretório, em qual pasta está essa função. Então vejam que essa função está nessa pasta aqui, ó, nessa pasta chamada calendar_plot. Vou só mostrar para vocês que ela está lá. Ok, aqui, beleza? Então vejam que aqui está a função, realmente na pasta que eu te falei, que é a pasta Calendar Plot. E aí o que você faz? Você vai carregar essa função. Então vamos voltar lá para o RStudio para carregar essa função. Então, beleza, aqui no RStudio você vai ter que carregar essa função. E para você carregar essa função, você vai ter que usar outra função. E qual é o nome dessa função? Source. Então vou colocar aqui, ó, source. Source. Então, beleza. Source significa origem. Então, qual é a origem? Qual é a fonte? De onde é que você vai buscar essa função? Qual é a fonte onde você vai buscar essa função? É isso que esse source significa. Então, aqui você tem que especificar o caminho completo para o teu arquivo, onde nesse arquivo está a função. Então, vejam só. Então, qual é o caminho completo? Primeiro é o diretório, depois o nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo mesmo? Deixa eu só olhar lá. O nome é aqui, ó, Calendar Hit. Então, deixa eu copiar aqui e ir para lá. Ok, então aqui eu já tenho o diretório. Esse diretório, ele está atribuído à minha variável dir. Então, o que é que eu faço? Eu vou colar aqui, ó, vou fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou usar a função paste para juntar as duas informações, para juntar as duas sequências de caractere. Então, vou colocar aqui o paste 0,
dentro do source, então eu vou colocar aqui, ó, paste 0, beleza? Paste 0. E aí eu vou colocar dir, que vai ser o meu diretório. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo. Qual é o nome do meu arquivo? calendarhit.r. Então, ponto .r grande assim. Beleza? Então, com isso, o que acontece? Ó, deixa eu só executar o comando paste para mostrar para vocês. Então, ó, ao executar o comando paste, vejam que ele juntou aqui as minhas sequências de caractere. Então, com isso, né, ao executar agora toda a sequência, todos os comandos, incluindo o source, ele vai carregar a minha função. Então, vejam que agora, na memória do computador, eu tenho uma função chamada calendarhit. Calendarhit é o nome da função que a gente vai utilizar para plotar os nossos dados. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para a gente aqui a função calendarhit. Então, aqui é a função calendarhit. Tranquilo? Então, a gente já tem aqui basicamente tudo que nós precisamos para plotar o nosso calendar plot. Então, vê só, agora eu posso fazer assim, ó, eu posso chamar aqui a minha função, que é o calendarhit, então vou colocar aqui o calendarhit, e aqui, ó, no meu calendarhit eu tenho que especificar os argumentos. Quais são os argumentos? Primeiro, no mínimo eu tenho que especificar as datas e os valores. Então, vou especificar as datas e os valores, beleza? Então, eu vou aqui, ó, pegar os meus dados, que esses dados estão dentro de uma variável chamada dados, né? Estão aqui os dados, e aqui dentro temos a data, temos o valor do dólar, e o índice Bovespa. Então, quero plotar o valor dos dólares ao longo dos anos, utilizando aí o calendar plot. Beleza? Então, aqui eu tenho que colocar os dados. Então, como é que a gente faz? A gente tem os dados, só que eu quero uma coluna específica desses dados. Vejam, dentro dos dados tem a coluna data, dólar e índice Bovespa. Eu quero a coluna data. Então, eu vou colocar aqui o cifrão para acessar as colunas dentro do meu data frame. Por quê? Porque isso aqui é um data frame. Então, eu quero acessar a coluna dólar. Então, clique dólar, já estou acessando a coluna dólar. E a outra coluna que eu quero acessar, eu quero acessar a coluna data, claro, primeiro é a data. Então, vou colocar aqui data, beleza? E a outra coluna que eu quero acessar é a dólar. Então, eu coloco da mesma forma, dados, e aqui coloco o cifrão, e aqui coloco nesse caso. Agora sim, eu coloco dólar. Beleza? Então, com isso, eu vou plotar o meu calendar plot. Só que antes de executar, você vai ter que colocar aqui, nesse caso, as cores. Vejam só, você vai ter que colocar aqui outro argumento com o nome color. Então, vou colocar aqui color e aqui eu especifico as cores. Agora, quais são as cores que eu vou colocar? Eu vou carregar aqui uma paleta de cores chamadas Theme Colors. Theme Colors. E essa paleta de cores é do pacote Fields. Então, você vai ter que colocar aqui da seguinte forma. Você vai ter que chamar esse pacote chamado Fields. Então, vou colocar aqui o Library e vou colocar aqui, ó, Fields. E carrego aqui o meu pacote Fields. O que é que tem aqui nesse pacote Fields? Nesse pacote Fields tem algumas paletas de cores, tá? Então eu gosto muito dessas paletas que tem aqui dentro do pacote Fields. E aí uma das paletas que eu mais uso é uma coisa chamada Theme.colors. Então Theme.colors funciona assim. Você digita o nome da função e dentro aqui dos parênteses, você digita o número de cores que você deseja. Então se eu quero 10 cores, ó, eu digito 10 e aperto aqui e ele me retorna 10 cores aqui no formato hexadecimal. Só que nesse caso aqui eu vou colocar 20 cores, tá? Então vou colocar aqui Theme.colors, Theme.colors, e aqui eu vou colocar 20, beleza? Então com isso agora sim eu estou pronto para executar a minha função e aí eu vou executar. Ao executar, vejam que ele está processando e aí ele já fez aqui o meu calendar plot. Vejam só que sensacional. Então deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem como ficou legal aqui o meu calendar plot. Olha só como ficou da hora o meu calendar plot. Então, com isso eu consigo ver, nesse caso aqui, ó, a evolução do preço do dólar ao longo dos anos. Então, vejam que o preço do dólar, ele variou aqui ao longo dos anos. Então, a gente consegue ver aqui de forma bem clara, bem clara. Aqui embaixo você consegue ver os meses. Então, vejam, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Aqui você consegue ver os dias da semana. Então, vejam como você consegue sintetizar de forma bem clara uma série temporal utilizando aqui o calendar plot. Tranquilo então? Deixa eu só fechar aqui e vamos voltar aqui para nossa brincadeira. Legal isso aqui. Agora, vê só, pessoal. Eu percebi aqui que dá para a gente modificar a função, né? Olha só que interessante. Quando você pega uma função, vejam só, aqui está a função, e percebi justamente agora que dá para melhorar aqui, ó. Vê só. Olha só que legal. Eu vou fazer assim. Vejam que a color aqui, ó, ela está colocado como padrão essa sequência de caractere aqui. Então, se eu deixo dessa forma, vejam só que coisa louca. Se eu deixo dessa forma e não especifico as cores aqui, ó, eu vou tirar aqui a especificação das cores e vou executar.
E aí ele não vai entender, ó. Tá dizendo que errou, deu um erro, error in colors. Então veja, ele deu um erro aqui, porque ele não reconhece essa coisa aqui que eu tô falando, né? Essa sequência de caracteres. Então vê só, beleza, deu um erro. Ah, que legal, né? Então para pensar, vê só como eu posso melhorar isso. Que tal eu deixar como padrão o Team Colors? Que tal eu deixar como padrão? Como é que eu faço para deixar isso aqui como padrão? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vejam. Então vou pegar aqui a minha função Team Colors, vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Ao invés de estar assim como está, eu vou trocar isso aqui por Team Colors 20. Então, por padrão, essa função a partir de agora, ela vai pegar as cores da paleta Team Colors. Vai pegar as 20 cores da paleta Team Colors e vai usar como padrão. Então, vou salvar isso aqui, ó, salvei. Vou voltar aqui para o RStudio e vou apagar isso aqui, beleza? Apaguei isso aqui. E vou fazer o seguinte, já que eu modifiquei aqui a minha função, o que é que eu tenho que fazer quando eu modifico ela? Tenho que carregar de novo. Para quê? Para que fique agora na memória do computador a nova função com as atualizações. Então vou carregar de novo aqui, ó, carreguei. E agora, deixa eu só apagar aqui para vocês verem. E agora, quando eu executar, vejam que por padrão o R já vai utilizar o Team Colors quando eu usar aqui a função Calendar Hit. Então vejam que agora, quando eu estava gravando esse vídeo, eu vi a oportunidade de mudar a função, melhorar a função, melhorei e estou mostrando aqui para vocês como é que faz isso. Então vejam, quando você encontrar um script ou uma função, inclusive quando você pegar os meus scripts lá no meu canal do Telegram, se você vê que pode melhorar, melhora porque é muito bom isso. Beleza? Então vai lá, acessa o meu Telegram e pega os scripts que eu estou deixando disponíveis para vocês. Tudo bem, tranquilo. Então vejam como é fácil fazer aqui este diagrama chamado Calendar Plot. Vou fazer outra coisa aqui, que é colocar outras cores. Ó, vou colocar aqui o Call. E aqui em Color eu vou colocar Rainbow. Vou colocar outra paleta de cores, Rainbow. E aqui eu vou dizer que eu quero 20 cores, aliás, 30 cores. E vou executar de novo. E vejam que foi executada, só que agora outra paleta de cores. Tudo bem, então? Vê só como é legal fazer isso, como é fácil e como é tranquilo. Deixa eu só fechar aqui. Tranquilo aí. Agora podemos salvar. Podemos salvar isso aqui lá no meu diretório. Então, vou fazer assim, para salvar, eu vou utilizar aqui a função PNG, porque eu quero salvar no formato PNG. Então, venho aqui e coloco PNG, e aqui no PNG eu vou ter que especificar algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que especificar, o diretório completo. Vou ter que especificar o diretório completo. Eu posso especificar aqui também, ó, como o RStudio já está mostrando, a largura, chamada width, e a altura, chamada de height. Então, vejam só que eu posso modificar essas duas coisas. E quando eu especificar aqui os valores, ó, por padrão, a unidade desses valores aqui está em pixels. Então, vejam só que está em pixels, beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o arquivo completo, eu vou colocar aqui File Name, e aqui no File Name eu vou colocar o meu diretório completo. Aí, como é que eu faço para fazer isso? Vejam só, vou precisar aqui do meu dir, que é o meu diretório, que já está aqui armazenado. Então, vou colocar esse diretório aqui. Só que, para colocar como completo, lembra que eu vou usar aqui o paste, então vou colocar aqui paste, 0, e aqui no paste 0, eu vou especificar, ou juntar, neste caso, as minhas sequências de caractere. Então, como primeira parte está o meu diretório, ó, se eu executar, vai aparecer aqui o meu diretório. Agora eu quero juntar isso com mais duas coisas. Primeiro, é o nome da pasta, porque dentro do diretório tem outra pasta com o nome figs, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, ó, tem uma pasta com o nome figs, então volta aqui de novo. E eu coloco aqui, ó, outra sequência de caracteres, então vou fazer assim, vírgula, e aqui eu vou colocar figs, que representa as minhas figuras. Beleza? Então vejam só, vejam que o calendar plot, o último caractere aqui desse diretório é uma barra. Então, nesse caso aqui, eu não preciso colocar a barra. Agora, se aqui o último caractere não fosse barra, por exemplo, fosse assim, então aqui eu deveria colocar barra, porque senão não ia dar certo, ia dar errado, porque ele não ia entender que ali era uma pasta nova, ele ia entender que era uma coisa só. Então, cuidado com essas coisas, beleza? Então, deixa eu colocar aqui e deixa eu tirar aqui como eu já tirei, beleza? Então, dentro de figures, das figuras aqui, onde eu vou colocar de figs, eu vou colocar o nome da minha figura. Então, o nome da minha figura aqui eu vou colocar como valor dólar. Então, vai ser o valor do dólar. Tranquilo? Então, vai ser o valor do dólar ponto .png. Deixa eu colocar certo aqui, ponto .png. E aqui eu tenho o valor do dólar ponto .png. Deixa eu colocar o R, beleza? Tranquilo? Então, com isso, só com isso aqui, eu consigo salvar a minha figura no diretório escolhido. Agora, aqui o que acontece? Abaixo do PNG,
eu tenho que colocar a função que faz o plot. Então, a função que faz o plot aqui é essa função chamada calendar hit. Então, eu vou colocar aqui o calendar hit. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais organizado. E após isso, eu tenho que colocar outra função. Olha, não esquece desta função aqui, que é a função graphics off. Então, vou colocar aqui, ó, graphics off. Então, com isso, ele vai fechar a tua figura. Enquanto você não fizer isso, a tua figura ou o teu display vai ficar em aberto. Então, com isso, você fecha aqui o display. Tranquilo? Então, com isso aqui eu já consigo salvar. Então, deixa eu só executar aqui, ó. Executei, executei e executei a última parte e já foi salvo. Então, vamos lá para o diretório para a gente ver o que foi salvo. Então, aqui no diretório, vou em Figs e clico aqui, já está o meu valor $.png. Se eu clico aqui, aqui está a minha figura salva de forma muito legal. Então, vejam como é fácil fazer todo esse processo, né? Deixa eu só fechar aqui e voltar aqui para o RStudio. Então, pessoal, veja só, eu te mostrei aqui, eu mostrei o passo a passo, como é que você faz para pegar a função, como é que você faz para modificar a função, como é que você faz para plotar os dados. Então, vejam, foi o passo a passo. Então, as minhas aulas ou os meus vídeos são dessa forma. Ele é o passo a passo, para não restar nenhuma dúvida, para que você realmente saia desse vídeo aprendendo e sabendo executar o que eu executei aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse formato de vídeo, de aula, faz assim, compartilha com quem você conhece que quer aprender a linguagem R e também dá um joinha que é para o YouTube entender que esta mensagem é relevante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.